Muito bem, esse é o nosso segundo vídeo dessa semana, tá? Você está no Comente Bíblia. Eu vou só concluir aqui a parte de 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde fala das, vamos dizer assim, as condições, né, para ser do Senhor. E logo depois nós vamos falar de dons espirituais. Fica comigo. No final do capítulo 11 da 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que devemos nos examinar se tomarmos a ceia do Senhor. E então, ele diz assim: porque quem come pão e bebe o cálice do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E isso é o motivo pelo qual tem gente fraca, tem gente enferma aí no meio dos coríntios, né? A igreja, dentro da igreja, fracos, enfermos fisicamente e emocionalmente também. E ele diz assim: e vários que já morreram, dormiram, é porque aqueles que creem no Senhor não morrem mais, entende? Né? Já passou da morte para a vida, tá? Qual é a questão? É tomar a ceia, sem discernir o corpo, sem se examinar. O exame que eu e você devemos fazer é exatamente para a gente ter o discernimento. Bom, mas quando eu examino a mim mesmo, qual é o discernimento que eu tenho? Bom, é aquele discernimento que diz que eu sou falho, limitado, e como diz o apóstolo João em sua carta, né, no capítulo 2, versículo 1 diz: eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém errar o alvo, se alguém pecar ali é errar o alvo, alguém pecar ali é não fazer como Cristo faria, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ok? Também a 1ª Carta de João, no capítulo 1, versículo 8, 9, por ali, vai dizer que se você disser que não tem pecado nenhum, você está mentindo. A verdade de Deus não está em você. Se todavia confessas o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, outro assunto no finalzinho aqui que tem a ver com essa questão de examinar a si mesmo, né, antes de tomar a ceia, para não cair em juízo, e não ser condenado pelo mundo. Versículo 31. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Ou seja, se nós parássemos de querer cuidar da vida alheia nesse sentido, quando estamos diante de Deus, temos que olhar para nós, gente. Todos nós somos falhos, limitados e necessitamos da presença do Senhor, da sua graça. Aí, versículo 32 diz assim: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, quando é que nós somos julgados pelo Senhor? É quando nos entremetemos em assuntos alheios. Ninguém tem autoridade nem poder para estar julgando o pecado de um ou de outro. Fulano, a vida do fulano é assim, ele está tomando ceia. A vida do ciclano é assim, e ele vai tomar ceia. Você não tem nada a ver com isso. Isso é pessoal. Cada um deve se examinar e tomar a ceia, né? Cada um deve se examinar e depois partir, igual fez Caim, né? Depois que matou o seu irmão. Não, foi para longe da presença de Deus. Não é isso não. É um conserto que deve haver ali, certo? Então, quando porém somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados junto com o mundo. Esse é o caminho, certo? 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, logo no versículo 1, diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O que é ignorantes? Ignorante aqui é no sentido de ignorar. O que é ignorar? Não, eu não quero saber, eu não vou dar atenção para isso. Isso não está na minha lista de coisas relevantes. Ignorar é isso, eu tiro e deixo à parte. Isso não é relevante para mim, não considerar como algo relevante. E Paulo começa dizendo que eu não quero, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês façam isso. Esse assunto é um dos que devem estar na sua lista de relevância, certo? E ele diz: por quê? Porque vocês sabem que quando vocês eram gentios ou pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui é aquele negócio que Jesus falou: quem comigo não junta espalha. Não proíba quem está pregando a meu respeito, embora não ande com vocês, não proíba, porque eu não conheço alguém que pregue em meu nome e depois fale mal de mim, né? Tá certo? Ele está dizendo aqui que não dá para ter uma coisa misturada. E os dons espirituais, quando você ignora esses dons espirituais, que são dons que vêm da parte do Senhor, para nos trazer clareza sobre a vida espiritual, sobre a existência de coisas espirituais, esses dons visam a fazer uma separação sobre o que é santo e o que é profano.
Os dons, de certa forma, visam denunciar a obra da carne, para que ela seja punida e seja eliminada, tá certo? E aí ele começa no versículo 4 até o versículo 6 a dizer algo tremendo. Eu queria que você marcasse em sua Bíblia aí, versículo 4, 5 e 6 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios. Ele começa aqui no início da fala dele a respeito de dons espirituais. Ele diz que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, os dons são administrados, são dados pelo Espírito Santo, ok? E há diferentes tipos de ministério. O que é ministério? É serviço no Senhor. Ministro que é servo, tá? Servo, aquele que está a serviço do Senhor. Então, há muitos tipos ou diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E também, o Senhor, qual é o Senhor aqui? O Senhor Jesus. Dons, Espírito Santo. O Senhor Jesus é quem vai escolher esses ministros. Lá em Efésios 4, no 11, ali mais ou menos, Paulo vai dizer, ele mesmo, o Senhor Jesus deu uns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, com o fim da edificação do corpo. Então, os dons de manifestação do Espírito, é o Espírito Santo que resolve isso aí, sobre quem entrega, quem administra é o Espírito Santo. Ministérios, ou dons ministeriais, é o Senhor Jesus. E no versículo 6, vai dizer que há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus Pai, que efetua tudo em todos. Então, guarda aí, dons com o Espírito Santo, dons ministeriais no serviço com o Senhor Jesus, e a operação é com Deus Pai. Ok? Muito bem, e ele vai falar agora, só que ele vai falar mais aqui dos dons de manifestação, né? Os dons que são ligados ao Espírito Santo. Quero que você compreenda isso. No versículo 7 de Coríntios 12, primeira carta, a cada um, porém, é dada a manifestação, manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, fé. E essa não é uma fé assim, todo mundo tem fé, não é aquela fé para ser salvo. Não, é um tipo de dom espiritual aqui, fé. Pelo mesmo Espírito também, e há outros dons de curar, pelo único Espírito, né? Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda outro interpretação de línguas. Não sei se são esses a totalidade dos dons que o Espírito Santo tem. Porém, na listagem aqui são 9 os dons do Espírito Santo. Da mesma forma como os homens sintetizam, lá em Efésios 4:11, e querem que o pastor, vamos ter um título, ele seja o único coluna da igreja, porque ali tem pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Aí ele diz, não, mas o pastor tem que fazer isso tudo. Ele tem que ser um super-homem. Nenhuma casa se apoia em cima de uma única coluna. São 5 pelo menos, tá? Da mesma forma como as pessoas fazem isso, sintetizam e empurram o peso todo em cima de um. Aqui, muitas vezes nós vemos que as pessoas, elas, quando falam em dons espirituais, ela pergunta assim, você fala em línguas? De todos os dons espirituais listados aqui, eu tenho alguns, o Senhor me deu alguns, mas o que eu recebi por último foi falar em línguas. Eu não sei porque que as pessoas fazem isso, gente, mas elas fazem. Eu tenho ouvido, eu tenho visto, né? E eu tenho pensado nisso. Medite nessas coisas aí, tá bom? Retenha o que é bom. Vamos lá no versículo 11 de Coríntios 12, diz assim, todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como ele bem quer. Certo? Isso aqui é da alçada, a responsabilidade do Espírito Santo, porque estão falando de dons espirituais. Se você quiser ter um entendimento mais completo, volte lá no versículo 4 e leia e releia até você entender. A forma da organização de Deus é inquebrável. E aqui Paulo está colocando uma dessas formas de organização relacionada a dons. Dons de manifestação pelo Espírito, a lei é com o Espírito. Dons de serviço é com o Senhor Jesus, ministério, né? E a operação de tudo isso é com Deus Pai. E aí ele começa agora a falar, versículo 12, sobre a questão desses dons do Espírito Santo relacionado ao corpo completo, ao corpo geral, que é a igreja do Senhor. Diz, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo,
assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, da mesma forma que uma casa não se apoia sobre uma única coluna. Tem gente que não tem vida espiritual nenhuma. Aí diz assim, eu não tenho dom nenhum desses 9 aí. Meu dom é o dom do amor. Esse dom aí não está listado entre esses 9, viu? A primeira informação que eu te passo. A segunda informação que eu te passo é que o dom que nós vamos ver lá no capítulo 13, na verdade não é um dom. É um fruto, é fruto do Espírito. Então tire isso da sua cabeça, porque não fica bem. Um caso é você ser ignorante, outro caso é você permanecer na ignorância. Não faça isso, pelo amor de Jesus. A Bíblia não recomenda que façamos isso. No versículo 15, diz assim, se o pé disser, eu não sou mão, então eu não pertenço ao corpo, vou me rebelar. Ele deixa de fazer parte do corpo só porque ele queria ser o pé? Se o ouvido disser, eu queria ser o olho, mas como eu não sou o olho, eu também não quero fazer parte do corpo. Ele tem como? Se o ouvido tem como, eu vou pular fora, eu vou sair desse corpo, eu queria tanto ser olho, mas como eu não posso ser olho, eu vou pular fora, eu vou sair fora. Não, ele não deixa de fazer parte do corpo. Então, o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que ele fala aqui é que no corpo do Senhor tem muita gente desejando ser o que na verdade não é. Tem muita gente tentando desempenhar uma função que Deus não designou para ele. Tem muita gente invejando e ainda pondo apelido nesse pecado e nessa carnalidade, que é uma inveja santa. Eu queria ser pregador como fulano. Deixa de ser hipócrita, rapaz. Não existe inveja santa, não. Toda inveja é pecado. Inveja santa não existe, gente. Isso foi um termo que alguém usou para suavizar o próprio pecado. Inveja é inveja. Não tem inveja santa, não. Tá bom? Olha, o que está acontecendo é isso. O Senhor organizou as coisas aqui, mas os irmãos, o povo, que está tentando bagunçar. Eu tenho o dom de falar em línguas, mas eu queria outra coisa. Eu tenho o dom de cura, mas eu queria outra coisa. A gente é sempre assim. A gente sempre quer outra coisa, diferente daquilo que está disponível para nós, daquilo que o Senhor nos deu. Esse é o mal, e isso é a carne em operação. No versículo 17, diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Foi segundo a vontade de Deus, eu não tenho como mudar isso. Tá bom? Se todos fossem um só membro, onde estaria o resto do corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Verso 24. Entretanto, os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem, sofrem com ele, certo? E quando um membro é honrado, todos se alegram com ele, ok? Nós continuamos no próximo vídeo. Valeu!